Você sabia que mesmo que haja a recusa ao teste do bafômetro, a embriaguez ainda pode ser constatada? Pois é, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. A gente vai falar tudo sobre esta infração, formas de constatação, recusa do teste do bafômetro, a parte de crime, consequências legais. Então, se esse assunto te interessa, já fica comigo aqui até o final desse vídeo. E para quem está chegando por aqui agora e não me conhece, meu nome é Érica Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. E o objetivo aqui do meu canal é trazer muito conteúdo informativo para motoristas e proprietários de veículos e também conteúdo para profissionais que queiram atuar no direito de trânsito. Então, se esse assunto te interessa, já fica comigo aqui até o final desse vídeo. Bom, sim, a embriaguez ela pode ser constatada mesmo que o motorista se recuse a realizar o teste do etilômetro. E essa previsão está na resolução 432 do CONTRAN. Olha aí, vou colocar na tela para vocês. Essa resolução, ela dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência para aplicação dos dispostos no artigo 165, 276, 277 e 306 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso que a gente está conversando aqui hoje, das formas de constatação da embriaguez, estão previstos nesta Resolução 432 do CONTRAN, que é uma normativa que vem para regulamentar aquilo que já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Código de Trânsito, ele traz a previsão da infração de dirigir sob influência de álcool e de recusar a se submeter a quaisquer um dos procedimentos capazes de certificar a influência de álcool. Então, a resolução do CONTRAN, ela vem para regulamentar a forma pela qual estas infrações podem ser constatadas. E essas duas infrações previstas tanto no artigo 165 quanto no 165A, elas têm como penalidades duas coisas: multa para pagamento no valor de R$ 2.934,70 e a suspensão da CNH por 12 meses. Érica, mas a recusa ao teste do bafômetro não é inconstitucional? Não, já ficou pacificado pelo STF quando julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que a simples recusa ao teste do etilômetro é infração de trânsito capaz de punir o motorista nas duas penalidades que eu mencionei, multa e suspensão da CNH por 12 meses. Bom, e o etilômetro, que é o popularmente conhecido como bafômetro, é o equipamento que se presta para medir a concentração de álcool eventualmente existente no ar dos pulmões de um motorista. Mas essa não é a única forma de constatação da embriaguez. E onde que está isso? Justamente aqui na resolução 432 do CONTRAN. Olha só. Então aqui no artigo 3º a gente tem que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Então, a primeira delas é exame de sangue, exame realizado em laboratórios especializados, aqui no caso de substância psicoativa, teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, o etilômetro, e verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. Mas, Érica, se a gente tem todas essas formas de constatação da embriaguez, por que em uma blitz sempre o agente de trânsito oferece para o motorista o etilômetro, né? O bafômetro? Por causa da previsão aqui, ó, do parágrafo 2º deste mesmo artigo, que nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. Por quê? Porque é mais fácil. Ele também otimiza o processo de fiscalização, tá? Mas não que essas outras formas não são capazes de certificar a influência de álcool. Érica, mas e se eu me recusar a realizar o teste do etilômetro, mas eu não me recusar a realizar o exame de sangue? Ainda assim eu vou ser autuado? Sim. Não é objeto do nosso vídeo de hoje, eu deixo isso para falar numa próxima oportunidade para vocês. Mas, se eu tô ali numa blitz, me é oferecido o teste do etilômetro e eu recuso, eu já vou ser autuada pela recusa ao teste do etilômetro. Mas isso a gente deixa para conversar num próximo vídeo, combinado? Agora, não é porque o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro que a embriaguez não pode ser constatada. Inclusive, eu levanto até aqui um alerta, né, já que o objetivo do meu canal é trazer conteúdo informativo para motoristas e proprietários de veículos, para que tenham atenção nos casos de sinistro de trânsito. Sinistro de trânsito hoje é um nome técnico dado a acidente de trânsito. Olha só, não é incomum
que eu me depare com clientes que eventualmente sofreram acidentes de trânsito e, por terem se negado a realizar o teste do etilômetro, a seguradora negou o pagamento do sinistro. Só que a simples recusa, ela não é motivo para a seguradora negar o pagamento do sinistro. Agora, se mesmo diante da recusa, o agente de trânsito constatar sinais de alteração da capacidade psicomotora e autuar o motorista, não pela recusa, mas pela infração do artigo 165, que é dirigir sob influência de álcool, aí esse motorista pode ter problema. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar um cardzinho aqui para vocês falando justamente dessa negativa ilegal por parte das seguradoras ante a recusa ao teste do etilômetro. Mas então, como que será constatada a influência de álcool se o motorista ele se recusou a realizar o teste do etilômetro? Bom, a gente não viu lá na resolução 432 do CONTRAN que existem 4 formas de constatar a embriaguez aqui no artigo 3º? Então, se a gente correr aqui, ó, pro artigo 5º, primeiro no artigo 4º a gente vai ver o teste do etilômetro. E no próximo artigo 5º, sinais de alteração da capacidade psicomotora. Como que será feita esta constatação? Então, os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico e firmado por médico perito ou constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. E até, olha aqui, ó, esse parágrafo primeiro, que interessante, porque não é qualquer sinal, não basta um sinal. Olha só, para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. E até aqui eu faço um parênteses, porque tem muita gente que me procura, inclusive tem um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, que tem muita gente que me procura falando que, doutora, olha, no meu auto de infração não constam sinais de alteração da capacidade psicomotora. E isso não é uma regra. Não é obrigatório constar no auto de infração de recusa ao teste do bafômetro sinais de alteração da capacidade psicomotora. Eu já não falei para vocês que a simples recusa ela é infração? Se no auto de infração tiver 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, aí a infração ela nem é pela recusa. Ela teria que ser por, de fato, dirigir sob influência de álcool, tá bom? Então fica esse alerta aí também. E finalizando este artigo aqui, ó, os sinais de alteração da capacidade psicomotora que tratam o inciso 2º deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenham as informações mínimas indicadas ali no anexo 2º. Então, o que a gente consegue concluir daqui? Se o motorista recusar a realizar o teste do etilômetro, ainda assim o agente de trânsito pode constatar a embriaguez. Como? Pelos sinais de alteração da capacidade psicomotora, que ele vai colocar ou no auto de infração ou num termo específico, como manda aqui, ó, o anexo 2º. Então, ele vai falar quais são os sinais de alteração da capacidade psicomotora, né? E o que exatamente o agente de trânsito ele tem que colocar no auto de infração. Então, ele vai colocar lá quanto à aparência do condutor, quanto à atitude do condutor, quanto à orientação do condutor, quanto à memória, tá? Capacidade motora e verbal. E aí, o agente de trânsito ele tem que afirmar ali expressamente que ele constatou que o condutor estava sob influência de álcool. Bom, então tem que ficar constatado no auto de infração um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora, mesmo diante da recusa, para que seja constatada a embriaguez do motorista e, consequentemente, seja lavrado um auto de infração com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sob influência de álcool. E agora, voltando lá para o meu exemplo do sinistro de trânsito, mesmo diante da recusa, se o agente de trânsito constata a embriaguez por meio dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e lavra um auto de infração de dirigir sob influência de álcool, se houver dano material no veículo decorrente do sinistro, pode ser que a seguradora se negue a pagar a indenização e é muito provável que o condutor não consiga reverter isso. Então, atenção, olha como é sério e olha como essa informação é extremamente valiosa para vocês.
Se você não sabia disso, já deixa aqui nos comentários que você não sabia e envia esse vídeo para que mais pessoas também tenham conhecimento disso. E digo mais ainda, como o objetivo aqui do meu canal é trazer informação e conteúdo valioso para motoristas e proprietários de veículos, mesmo diante da recusa, dependendo dos sinais constatados pelo agente de trânsito, o motorista ele ainda pode incorrer no crime do artigo 306, que também está previsto aqui na resolução 432 do CONTRAN.